Boa noite, meu nome é Lisier, eu sou professora da sala de leitura do CIEP Hélio Schmidt, localizado lá no Parque União, no Complexo da Maré. E por causa da quarentena, nossa proposta é gravar alguns vídeos contando histórias para vocês. A primeira história vai ser O Capital para Crianças. É uma história que aconteceu de verdade e ainda acontece, né? E é uma história para os pais e para os filhos conhecerem melhor o pensamento do Karl Marx, que foi o filósofo que escreveu O Capital, um dos grandes clássicos da literatura mundial, e também entender como é que funciona a questão da circulação e distribuição do dinheiro pelo mundo. A adaptação do texto foi feita pelo Juan Riera e as ilustrações pela Liliana Fortune. E a editora que publicou e comercializou esse livro foi a Boitatá. O nome da história é O Capital para Crianças. Minha filha chama de História do Vovô. Aqui nessa primeira parte do livro, a gente percebe que tem duas pessoas num palanque conversando com várias outras. O que será que elas estão falando? Vamos lá. Vovô, conte uma história pra gente, por favor. Mas nada de cavaleiros, princesas, nem reis e dragões, nem cinderelas, nem chapeuzinho. Queremos uma história de verdade. Muito bem, crianças. Vou contar uma história que aconteceu de verdade e ainda acontece em muitos lugares do mundo. Arrisco dizer que acontece no mundo inteiro, na verdade. Era uma vez na Inglaterra, há muitos anos, milhares de camponeses que passavam fome por culpa das más colheitas. Eles tiveram de se mudar para a cidade grande para procurar trabalho. Naquela época, as cidades estavam se enchendo de fábricas graças à invenção da máquina a vapor. Vocês, por acaso, conhecem alguém que tiveram que sair de algum lugar do campo para ir morar na cidade procurando trabalho? Foi assim que o herói desta história, um jovem chamado Frederico, chegou à cidade de Liverpool para ganhar a vida costurando meias em uma fábrica têxtil. Mas, vovô Carlito, Liverpool não era a cidade dos Beatles? Vocês conhecem os Beatles? Meus pais adoram, sempre escutamos no rádio. Sim, porém naquela época Liverpool era uma cidade cinzenta, cheia de chaminés e poluição. A gente consegue perceber isso aqui, né, gente? Olha para essa paisagem. Esse ar poluído, cheio de fumaça, esse rio sujo, com água barrenta. A pessoa que contratou Frederico lhe disse que pagaria 3 libras pela jornada diária para tecer as meias. Portanto, ele ganharia 18 libras por semana, trabalhando de segunda a sábado. Bem, de segunda a sábado dá 6 dias. E ele ganha 3 libras por dia. 6 vezes 3, 18 libras por semana. Mas 6 dias de trabalho? Não é muito, não. Meus pais trabalham 5. Eu também trabalho 5. E os pais de vocês? Quantos dias por semana eles trabalham? Eles trabalham? Eles têm emprego? E esse emprego, como é? Vô, mas quem era essa pessoa que contratou o Frederico? Antigamente, a pessoa que contratava chamava-se capataz, patrão ou amo. Hoje costuma se chamar empresário, chefe ou gerente. Já quem era contratado, isto é, o Frederico, antes era chamado de operário ou proletário. Hoje costumamos chamar de trabalhador, funcionário ou empregado. Há quem chame também de colaborador. Então temos aqui 6 dias por semana, 18 libras. Aqui a gente tem o empregado e o empregador. Quem está feliz? Quem que está triste? Frederico aceitou a jornada e começou a trabalhar 12 horas por dia. Olha como era a fábrica que o Frederico trabalhava fazendo as meias. 12 horas, vovô? Que exagero, não? Não estou exagerando. Acontece que hoje, felizmente, conseguimos melhorar um pouco a situação e trabalhamos 8 horas por dia. Contudo, ainda há muitos lugares no mundo onde se trabalha 12 horas por dia ou mais, diz o avô Carlos. E aí, os pais de vocês trabalham? Têm um emprego com seus direitos garantidos? Ou não? Quanto tempo de trabalho por dia? 8? 10? Nenhum? Full time? Voltemos ao jovem Frederico. Um dia ele foi à feira comprar justamente um par das meias que tecia. Olha que interessante. E não pôde acreditar. Um par custava 2 libras. Frederico não entendeu porque custava tão caro. Se lhe pagavam apenas 25 centavos por cada par que ele fabricava. Ele recebia 25 centavos pela meia que ele fabricava, mas tinha que pagar 2 libras na hora de comprar a mesma meia. Tem alguma coisa estranha nessa história.
Frederico tinha razão. Isso não é meio injusto, vô Carlito? Claro que é injusto. E Frederico percebeu isso. Mas deixe-me terminar a história. Um companheiro com quem Frederico conversou disse que ele tinha razão, mas que para saber o custo do par de meias era preciso somar ao seu trabalho o custo do carvão que utilizavam para gerar energia naquela época nas fábricas, da lã que eles usavam, era a matéria-prima para fazer aquela meia, e também das máquinas que eram utilizadas para confeccionar, transformar aquela lã em meia. Então Rosa, que era contadora da fábrica, se ofereceu para calcular quanto custava produzir cada par de meias. Rosa passou um domingo inteiro, seu único dia de descanso, fazendo contas e mais contas para calcular qual era o preço real de cada par de meia. Os companheiros da fábrica tinham sorte de Rosa saber somar e subtrair, porque no século XIX pouquíssima gente tinha o privilégio de ir à escola. Hoje em dia a escola é um direito universal. Eu tô com muita saudade de estar na escola com vocês. Frederico estava impaciente para entender os cálculos de sua companheira, pois sabia que, apesar dos custos de produção, seu patrão obtinha muito mais benefícios do que ele. Vamos ver. Pessoal, terminei as contas. Por cada par de meias vendido, o comerciante ganha 10 centavos e Frederico ganha 25 centavos. Para pagar os custos de produção, são necessários 30 centavos. Assim, sobram 1,35 libras, que é o mais-valor ou mais-valia, ou seja, o lucro do patrão. Temos aqui, então, o par de meias por 2, o valor que fica para o comerciante, 10 centavos, o valor que fica para o Frederico, 25 centavos, o custo da produção, 30 centavos, e o lucro do empregador, 1,35 libras. Bom, sabe o que eu acho? Que esse tal de mais-valor deveria se chamar trabalho não pago ao trabalhador. É muito injusto. Vocês concordam? Frederico convenceu os companheiros de fábrica que o mais-valor era injusto. Não era certo o patrão ser rico graças ao trabalho que eles realizavam e eles, por sua vez, serem muito pobres. Existia uma grande diferença, uma discrepância muito grande. O patrão era muito rico, o empregado era muito pobre. Será que tem como diminuir essa diferença? Assim, dirigindo-se a seus companheiros, exclamou: companheiros, sem nós a fábrica não pode funcionar. Parem para pensar. Se amanhã fizermos greve e não viermos trabalhar, o patrão perderá muito mais dinheiro do que nós e terá de aumentar nossos salários. Por salários mais altos e uma jornada de 8 horas. Nada mais digno, não? Na manhã seguinte, ninguém foi trabalhar. Os operários estavam em greve. Frederico entregou uma carta ao patrão, na qual os trabalhadores pediam melhores condições de trabalho. Olha só, gente, todo mundo com seus cartazes reivindicando condições dignas para exercer o seu trabalho todos os dias. 5 dias, não 6. O dono da fábrica estava meio de mau humor. Não estava gostando muito disso, não. Mas leu a carta com atenção e também estudou os cálculos de Rosa. Depois de inúmeras reuniões com os trabalhadores, acabou concordando em reduzir o mais-valor e dividir parte dos lucros da empresa com eles. Também concordou em reduzir a jornada para 8 horas e aumentar os salários. Olha só, a união faz a força. Na fábrica, trabalhadores e trabalhadoras ficaram tão felizes com a negociação que fizeram uma grande festa. Eles se deram conta que unidos poderiam conquistar muitas coisas, muitos direitos. Frederico e Rosa decidiram viajar pelo mundo para contar essa história a operários de outras fábricas para que todos pudessem viver melhor. Olha que festa linda que eles fizeram. Todos ficaram muito felizes por conquistarem melhores condições de trabalho. E aqui ficam umas questões para reflexão. Vamos lá. No final da história, o patrão concordou em aumentar os salários, diminuir a jornada de trabalho e dividir os lucros com os funcionários. Você concorda com isso? O que você acha? O que poderia mudar na nossa sociedade para que as pessoas trabalhassem mais felizes?
Converse com alguém da sua família que já trabalha e pergunte como é a profissão dessa pessoa. Ela é empregada ou ela é dona da empresa? Ela tem carteira assinada ou não? É um trabalho formal ou é um trabalho informal? Ela gosta do que ela faz? E o pagamento, o retorno financeiro, é justo ou não? E se os trabalhadores montassem uma fábrica sem patrão, você acha que isso seria possível? Como é que funcionaria isso? Esse livro, ele foi inspirado numa obra muito famosa, como eu já falei para vocês, que é o Capital, escrito pelo filósofo Karl Marx. Vocês já tinham ouvido falar desse livro? Espero que vocês tenham gostado da história. Um beijo e até a próxima.